Quero convidar você, nesse momento, vamos ouvir a palavra, vamos ministrá-la nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo, hoje, Salmo 123. Se você assim desejar, você pode também acompanhar essa mensagem com o seu esboço. Você deve ter recebido, os nossos irmãos ali na recepção, você deve ter recebido, você tem uma caneta aí perto de você, e nós queremos facilitar para que você possa sair daqui hoje com a palavra guardada no seu coração. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos pensando em você. Claro, fazemos para Deus, mas fazemos pensando em você. Nós acreditamos que, além de ouvir, se nós usarmos também aquilo que nós temos do visual, os nossos slides, acreditamos também que quando escrevemos, vemos e ouvimos, nós conseguimos guardar a palavra melhor. Então nós queremos que essa palavra esteja guardada no seu coração. Louvado seja Deus. Nós estamos em uma série de mensagens, essa série nós chamamos de Salmos Iluminando Minha Jornada de Fé. A mensagem de hoje, nós vamos para o quarto salmo de uma série de 15 salmos que nós conhecemos como salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. São 15 salmos que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos, eles eram cantados pelos romeiros, por isso desse nome, salmos de romagem. Eram cantados por esses romeiros, na verdade eram peregrinos que saíam de suas casas, de diversos lugares, deixavam suas cidades e se juntavam em grupos e peregrinavam para Jerusalém, caminhavam para Jerusalém numa longa jornada, pelo menos 3 vezes ao ano, todos os anos, para participarem ali das 3 festas anuais que aconteciam na cidade de Jerusalém. Talvez a pergunta que você deve estar fazendo, o porquê que nós selecionamos justamente esses 15 salmos. Esses salmos, eles têm uma aplicação muito profunda nas nossas vidas. Por exemplo, nós também estamos peregrinando. Nós não estamos indo para Jerusalém terrena, mas nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém celestial, para os céus. E veja, semelhante aos peregrinos que caminhavam cantando essas canções, nós também, no meio do caminho, na nossa jornada de fé, nós também passamos por dificuldades, enfrentamos lutas, passamos ali por vários desafios, encruzilhadas. E assim como esses salmos iluminaram ali a vida e a jornada daqueles peregrinos, eles também são aplicados na nossa vida e servem também para iluminar a nossa jornada de fé. Muito bem, vamos então para o salmo de hoje, o Salmo 123. Antes de lermos, esse salmo, ele na verdade é uma canção que fala de um momento na vida desse salmista, do escritor, que estava passando por uma dificuldade, por um problema, e ele precisava muito da misericórdia de Deus. Pense um pouquinho e tente lembrar um momento da sua vida onde você também precisou muito da misericórdia de Deus. Eu estava preparando a mensagem essa semana e, junto com isso, paralelo a isso, eu estava vendo também os nossos álbuns de foto, aquelas fotos que a gente grava, tem guardada no celular. Eu estava tentando organizar isso em um momento ali de folga, e essa mensagem no coração a semana toda,
E eu me lembrei de um momento em que o meu filho Augusto, ainda muito pequeno, precisou da misericórdia de Deus. Minha mãe havia acabado de trocar de carro, e meu filho, depois da gente ali olhar o carro novo da avó, meu filho, em um momento onde todos se distraíram, ele pegou ali um objeto pontiagudo e escreveu o nome bem pequenininho no porta-mala do carro dela, Augusto. E eu me lembrei desse fato porque foi muito hilário, foi muito cômico, porque para ele estava fazendo uma grande coisa, né? Escreveu o nome no carro novo da avó. E está até hoje no porta-mala lá o nome Augusto. Sem dúvida, minha mãe, naquele momento, pensou talvez na possibilidade de esganá-lo, né? de esfregar a cara dele ali, né? E apagar, mas, sem dúvida, o relacionamento dela de avó, né? Para o bem do neto e para o bem da família, ela teve misericórdia dele. Então, veja, é exatamente isso. Assim é com a gente. Não importa o que aconteça conosco, para Deus, o nosso relacionamento com Ele vale mais do que qualquer coisa. Não importa o que aconteça com você, a misericórdia é isso. É você receber algo que você não merece. Veja, aliás, é você não receber algo que você merece. Graça é você receber o que você não merece, mas misericórdia é você não receber o que você não merece. Ele merecia uma surra, mas a avó poupou ele disso. E assim como Deus tem poupado a gente. Vamos para o Salmo 123, olha o versículo 1. O salmista nos diz assim: para ti levanto os meus olhos, e a ti que ocupas o trono, o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Veja, embora seja um salmo com apenas 4 versos, uma canção com apenas 4 versos, essas palavras aqui, elas dizem muito. Há muita coisa aqui nessa canção, nesse cântico. Antes de nós continuarmos, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Veja, quando é que esse salmo foi escrito? Quando é que essa música foi composta? Esse salmo ele é considerado como um salmo pós-exílio. É importante que a gente lembre algumas coisas aqui. Vamos lembrar. Se você começa ali na Bíblia, você vê a nação de Israel sendo formada, e logo no segundo livro da Bíblia você vê o povo de Deus, a nação que Deus levantou no Egito. E eles passam um período muito difícil no Egito. Foram 400 anos que esse povo ficou escravizado ali no Egito, sobre o jugo e sobre as mãos de Faraó. Eles sofreram muito. Depois Deus tira eles dali. Um momento glorioso, onde o mar se abre. E depois você continua lendo a Bíblia e você vê que esse povo passa 40 anos no deserto.
caminhando no deserto. Você continua lendo e você vai ver que eles chegam na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então eles, felizes, começam a explorar a terra, repartem essa terra, e veja, e começam a viver ali em família, e estavam indo muito bem. De repente, você continua lendo a Bíblia, e você percebe que agora vem um outro momento difícil. Eles são levados, eles são tirados da terra que Deus havia dado a eles, e eles são levados cativos novamente, mas agora lá para a Babilônia. E se você continua lendo, você vai aprender que eles passam 70 anos, praticamente 70 anos nesse cativeiro, distantes da terra que Deus havia dado a eles. E lá na Babilônia, da mesma forma, eles acabam sofrendo muito. Novamente, Deus, assim como vinha falando, dá a eles a oportunidade de voltarem. Eles são liberados desse cativeiro. E eles voltam, então, para Jerusalém. Eles voltam, na verdade, ali para a terra prometida. O que acontece? Com a chegada deles, depois do cativeiro babilônico, eles acabaram enfrentando uma hostilidade dos povos vizinhos, das pessoas que haviam tomado posse da terra deles. E essa hostilidade, ela foi muito forte. Esse salmo nasceu exatamente nesse momento. Você tem aqui o salmista expressando o seu desespero frente à hostilidade, frente à zombaria que os povos vizinhos estavam fazendo com eles. Ele estava desesperado e quando você lê, você observa que, na verdade, ele não estava aguentando mais tanta zombaria. Veja, foi assim que ele nasceu. Depois, posteriormente, muitos anos depois, os peregrinos, quando caminhavam para Jerusalém, cantavam este e toda essa lista de salmos, lembrando da hostilidade, lembrando daquelas zombarias. Mas agora eles cantam para glorificar a Deus, porque Deus ouviu a oração deles. Muito bem, mais uma pergunta. Talvez você esteja questionando assim, o que esse salmo tem a ver comigo hoje? Nós também, peregrinando, nós também, na nossa terra, na nossa casa, nós também enfrentamos a hostilidade. Nós somos, o povo de Deus continua sendo uma minoria contra toda uma cultura dominante, a cultura do mundo. Você quer ver como isso acontece? Você vai, por exemplo, os jovens entram na universidade. E quando você entra ali na universidade, você vai se deparar com um ambiente hostil. Tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua casa, na igreja, você aprendeu ali, por exemplo, na sua casa sobre família, a gente aprende sobre a criação dos filhos, a gente aprende sobre gênero, sobre sexo, nós aprendemos muitos valores que quando você chega na universidade, você encontra o inverso. A cultura ali é totalmente invertida, contrária aos valores que a gente aprendeu. E você então se depara com essa hostilidade. No seu ambiente de trabalho, onde você talvez seja o único cristão ali dentro. Os outros sabem que você é da igreja, sabem que você é um cristão, e aí você acaba percebendo
que eles acabam, de vez em quando, zombando da sua fé, com piadas, às vezes com conversas fiadas, e aquilo você sente uma pressão, a hostilidade. E não só fora, às vezes dentro da própria casa ou no meio da própria família. Quando você reúne a sua família e as pessoas começam ali a perguntar para você: bom, o que você vai fazer naquela igreja? Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Já fizeram a sua cabeça? Então percebem como a gente passa por isso. Mas isso não é novidade, por quê? Porque Jesus nos alertou sobre isso. Olha o que diz em João capítulo 15, verso 19. O Senhor Jesus disse assim: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia vocês. Então Jesus nos alertou disso. E o que acontece? Está ficando cada vez mais difícil. Hoje, tudo o que nós falamos lá fora é chamado como discurso de ódio. Não é isso? Se você defende a família, então você está com um discurso de ódio contra os homossexuais. Se você defende, por exemplo, a vida, então é um discurso de ódio contra as mulheres que precisam abortar porque são donas do próprio corpo. Você está só defendendo a vida, mas eles acabam dizendo e encaixando isso em uma inverdade, chamando a gente de como se nós fôssemos odiosos, pessoas odiosas. Veja, se você defende um valor, um princípio bíblico, então você está contra a inclusão. É um discurso de ódio. Então nós estamos ficando cada vez mais cercados. E nós estamos sendo ridicularizados. A gente acaba sendo detestado, ameaçado. E é exatamente estes os sentimentos desse homem que está escrevendo esse salmo. O salmista chegou a um ponto, talvez muito perto do ponto em que você está. Ele chegou em um ponto que ele não estava aguentando mais. E aqui eu abro um parênteses, porque nós estamos falando aqui, irmãos, de uma hostilidade por defender a fé. A hostilidade injusta. Você está defendendo a fé, você está defendendo os seus valores, por conta da sua confiança em Deus, você está sendo hostilizado. Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir, porque existe o sofrimento injusto e existe sofrimentos que nós mesmos plantamos e merecemos. Por exemplo, você chega e diz assim: pastor, meu patrão, ele está pegando muito no meu pé. Ele fica vigiando a hora que eu entro, a hora que eu saio, o que eu estou fazendo. E veja, às vezes, você pode estar sendo um péssimo funcionário. E nesse caso, você, na verdade, precisa mudar o seu comportamento. Então não é esse tipo de hostilidade, mas é a hostilidade injusta. Exatamente aquilo que aquelas pessoas estavam sofrendo. Eles estavam voltando para a terra que Deus havia dado a eles. Era uma promessa. Eles estavam defendendo aquilo que era deles, valores, princípios. Veja, as propriedades. Então, estavam sendo hostilizados, e a gente olha e vê esse salmo, e esse salmo nos ensina a como enfrentar isso.
O que fazer diante dessa grande hostilidade, de uma grande zombaria? Primeira coisa, veja, olhe para Deus. Aquilo que a gente cantou aqui hoje, olhe para Deus, que está no controle de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 1, é importante, vamos olhar para a palavra, olha o que diz: para ti eu levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Isso me lembra o Salmo 121, que foi o salmo que nós pregamos aqui, onde o salmista lá atrás diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Então, novamente, o Salmo 123 começa dessa forma: para ti levanto os meus olhos. Veja, irmãos, esse também precisa ser o nosso ponto de partida. Sempre que nós estivermos diante de um problema, sempre que nós estivermos diante de uma dificuldade, seja ela qual for, a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é levantar os nossos olhos. É olhar para Deus. É olhar para Deus. Quando você olha esse texto de uma forma mais profunda, você vai ver que a palavra, o verbo levantar, nesse versículo, ele significa mais do que apenas erguer a cabeça e olhar. Significa ansiar por algo, desejar algo. Então não é apenas eu levanto os meus olhos para ver. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: eu levanto os meus olhos porque eu anseio, eu desejo a presença de Deus, a sua presença, ó Deus, comigo. E olha o versículo, ele continua, na segunda parte ele diz: para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Lembrando que, novamente, se você se aprofundar, você vai ver que quando na língua hebraica aparece essa palavra aqui, céus ou céu, não é apenas aquele lugar lá em cima, distante de nós. Céu, na língua hebraica, significa tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que é invisível aos nossos olhos. Então, o que o salmista está dizendo nessa canção é o seguinte: Deus, o Senhor está no seu trono, o Senhor governa tudo, o Senhor está no controle de tudo aquilo que eu estou vendo, e o Senhor está também no controle de tudo aquilo que eu não vejo. Então, irmãos, na nossa jornada, na nossa caminhada, na vida, nós precisamos vivê-la com essa consciência. Essa verdade precisa estar no nosso coração. Nós precisamos parar constantemente, levantar os nossos olhos, olhar para Deus, e nós precisamos nos lembrar que Ele está no trono, que Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas. Naquilo que você está vendo, que está te desesperando, mas Ele também está controlando todas as coisas, inclusive aquilo que você não está vendo, mas Ele está, com certeza, governando, controlando, ajustando. Então, Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer diante de um problema, diante de algo que nos aflige, diante de um grupo de pessoas que querem o nosso mal, diante de uma dificuldade, um problema. Nós precisamos parar e reconhecer isso. Deus está no trono, Ele está cuidando de tudo. Pode ter saído do seu controle, mas Deus nunca perde
o controle. A segunda coisa a fazer é a seguinte: aguarde a resposta olhando para as suas mãos. Aguarde a resposta olhando para as mãos de Deus. Versículo 2. Quero ler com vocês o verso 2. Olha só o que diz. O salmista diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está usando um recurso que nós conhecemos como uma metáfora. É uma metáfora. Vamos entender o que ele está dizendo. Para entender isso, nós precisamos ir lá para a época que esse salmo foi composto. E naquela época, um patrão, uma senhora, não conversava com o seu empregado. Um senhor, veja, não conversava com o seu empregado. Uma senhora não conversava com a sua empregada. Eles não se conversavam. Os empregados, os servos, eles, para fazerem aquilo que os patrões queriam, ficavam atentos às mãos dos seus senhores. Então, um gesto, às vezes um comando, às vezes, veja só, uma necessidade, era tudo isso comunicado com as mãos, com os gestos. Como, por exemplo, talvez a necessidade de ir buscar algo. Então, era algo feito com as mãos, eram gestos feitos. E é interessante porque nessa metáfora que o salmista usa, o salmista deixa claro a nossa relação com Deus. Então ele está dizendo que Deus é o nosso Senhor. E nós somos o quê? Servos. Então fica muito claro aqui quem é que está no controle. Então, se a nossa relação com Deus, Ele é o nosso Senhor, e nós somos servos, você há de convir comigo, que nós precisamos humildemente, urgentemente, nos colocarmos em nosso devido lugar, aguardando o comando e a resposta do nosso Senhor. Então, diante de uma situação que aflige você, você não sai fazendo de qualquer maneira. Você não vai tratando com a mesma moeda. Você não vai respondendo já de cara. Você não vai falando já aquilo que a sua boca, o seu coração quer falar. Você precisa se colocar diante de Deus, olhar para Deus e ficar atento às mãos do seu Senhor. Porque Ele dará o comando, Ele dará a ordem. E veja a segunda parte do versículo. O versículo 2 ainda diz assim: assim também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, veja, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Portanto, passando por uma angústia, a gente levanta os nossos olhos para Deus e a gente espera, a gente aguarda a resposta que virá das mãos do nosso Senhor. Agora, entenda, Deus pode dar o comando para você, pode dar a resposta para você, pelo menos de duas maneiras. Deus pode simplesmente remover o seu problema. Deus pode responder assim. Talvez um movimento de Deus, uma palavra de Deus, Deus vai ali e destrói os nossos inimigos. Simplesmente uma palavra de Deus é suficiente para, veja só, destruir os nossos inimigos.
Aquela pessoa que hoje está simplesmente tirando você do sério, Deus pode estralar o dedo e aquela pessoa se mudar, de repente, para o Afeganistão. Tem alguém na sua vida que você gostaria que Deus mandasse lá para o Afeganistão? Deus pode responder dessa maneira. E Deus fez isso muitas vezes. Durante as histórias bíblicas, a gente vê Deus resolvendo as coisas assim. Mas há uma outra maneira. Deus pode dar um outro comando, responder você de uma outra forma. Ele pode não remover o seu problema, mas Ele pode simplesmente conceder graça para você suportar o seu problema. Ele não tira o problema, mas Ele fortalece você. Ele dá graça para você suportar aquilo que você está passando. Inclusive, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Na sua carta à igreja de Corinto, ele narra um momento na vida dele muito difícil, angustiante. E ele chama esse momento, que ele diz assim, ele usa essa metáfora, dizendo que ele teve um espinho na carne. Veja, um espinho na carne. Ele estava passando por um momento difícil. Não há certeza sobre o que seria esse momento. Se era uma enfermidade, se era um problema diferente. Alguém disse que era sogra, não sei. Mas veja, o que acontece? Ele estava passando por esse problema, esse espinho na carne, e ele ora a Deus. E a Bíblia diz que ele ora uma vez e Deus não responde. E ele ora a segunda vez e não vem uma resposta. E aí ele ora a terceira vez, e aí vem a resposta. Paulo, você está orando uma, duas, orou três. Veja só, mas não vai ser tirado esse espinho da carne, mas a minha graça te basta. Entende? Como Deus estava fortalecendo ele para enfrentar aquilo que ele estava passando. Se você está passando por um momento angustiante na sua vida, com toda a certeza do mundo, o mínimo que Deus pode fazer, talvez Ele não remova o seu problema, mas com toda a certeza, Ele pode hoje fortalecer você, derramar da sua graça sobre a sua vida, para você continuar, para você, veja, não desistir, para você não parar. E aí, a gente chega no nosso último ponto. O que mais a gente pode fazer? A gente precisa, veja, persevere com esperança no coração e busque forças em Deus. Então, veja, você levanta os seus olhos olhando para Deus. Você aguarda, não sai fazendo, não sai resolvendo, não sai agindo de uma forma precipitada. Você aguarda, lembrando que Deus pode resolver ou Deus pode te fortalecer. Agora, o que você não pode? Você não pode deixar de perseverar. Você precisa continuar. Diga, eu preciso continuar. Diga, eu preciso continuar a minha jornada. Só as mulheres, diga, eu preciso continuar. Os homens, diga comigo, eu preciso perseverar. Sim, você na sua faculdade, na universidade, continue. Persevere. Ali no seu trabalho, ainda que seja e esteja sendo difícil para você, você está sendo hostilizado, continue. Persevere. Na sua família, pastor, eu estou sendo pressionado pelos meus. Então persevere, busque forças em Deus. Olha o que o salmista nos ensina no versículo 3 e 4. Ele faz uma oração. É um clamor isso. É um grito de socorro.
para Deus, com os olhos levantados, atentos à mão de Deus, ou às mãos de Deus, ele grita, ele diz: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Na minha opinião, esse é o ponto que a música, é uma canção usada pelos peregrinos, esse é o ponto que a música fica mais alta, não é? Você percebeu quando nós estávamos cantando aqui, há canções que começam calma, a canção começa calma, a música começa em um tom, em uma altura, e de repente a música cresce. Esse é o momento que o salmo cresce. E eu imagino que esse é o momento que aqueles peregrinos cantavam todos juntos, sabe, uma espécie de um lamento coletivo, como se fosse o coro da música, do hino. E eu vejo nesses últimos versículos esperança. Por trás desse clamor desse salmista, o que eu vejo? Eu vejo esperança. Esse salmista, ele não estava jogando a toalha, ele não estava, veja só, desistindo da vida. Simplesmente, ele estava disposto a continuar. E é por isso que ele clama. E é por isso que ele ora. Ele estava disposto a continuar. Talvez você pergunta: será que estava difícil para eles, pastor? Veja, muito difícil. Muito difícil. Será que aquele salmista e aquelas pessoas na época chegaram no limite delas? Sim. Tem uma tradução bíblica, não sei se é a sua, diferente da que eu li, que o salmista diz assim, que eles estavam saturados. Saturados. O que seria isso? Imagine você indo para uma churrascaria. Você gosta de comer churrasco? Imagine você indo numa churrascaria. Seu amigo te convida e vai dizer assim: ó, vou pagar para o pastor, ó, quero pagar um churrasco para o senhor. Eu aceito, viu, irmãos? Eu aceito. Imagine você saindo da churrascaria. Como é que você sai da churrascaria? Até meio, né? Andando meio lento. E aí imagine um outro amigo encontrando você na saída e dizendo: olha, eu quero pagar para você um rodízio de pizza. Não dá. A gente está saturado. Uma outra imagem que eu tenho é aquela imagem. Imagine o quintal da sua casa. Imagine ali um grande quintal. E aí chove um dia, chove dois, uma semana. E aí são 30 dias de chuva. O solo já absorveu tanta água que a chuva cai e a água não é absorvida, fica empoçada, saturado. O solo está saturado de tanta água. Então essas pessoas aqui, esse salmista especialmente, ele estava saturado, mas ele não perdeu a esperança, e é por isso que ele estava clamando por misericórdia. Eles estavam no limite, mas eles estavam ainda buscando força em Deus, buscando força. E é uma lição para nós. Existem momentos que a gente chega assim a pensar em desistir. Talvez você chega no momento da sua vida que você diz assim: eu não tenho mais força. E sim, irmãos, assim como eu, você, nós somos limitados, mas nós servimos um Deus que, além de estar no trono, governando todas as coisas, o que nós vemos e o que nós não vemos, assim como um Deus que é capaz de liberar uma palavra e exterminar o nosso problema, ou nos fortalecer, é um Deus que responde a nossa oração e está disposto
a nos fortalecer, porque a gente não pode parar. Você não pode parar no meio do caminho. E aí eu quero concluir trazendo 3 lições muito práticas. Aliás, o que a gente aprende aqui? Primeira coisa que a gente aprende é que nesse mundo nós estamos sujeitos a enfrentar o escárnio, o desprezo. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Você, olhando para a vida de Jesus, você vai ver como ele foi desprezado. Inclusive foi desprezado pelos seus. O seu povo não o reconheceu como filho de Deus. Muito pelo contrário. Ele foi preso injustamente. Ele foi crucificado e morto injustamente. Às vezes você olha para a justiça brasileira e você diz assim: que covardia, mas que injustiça que nós estamos vivendo. Isso não é novidade. Ali para Jesus, ele participou ali de um tribunal, e armaram contra ele, e veja, e o levaram para o madeiro, e ali ele foi morto, surrado e morto. Então olhe para Jesus. Então nós somos cristãos, peregrinos, e nesse mundo nós vamos passar por todos os tipos de dificuldade. Não existe super-herói, não existe nenhum de nós que não passe por angústias, por problemas. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Então veja, Jesus nos alertou disso. Então, quando você ouvir, seja um coach gospel, ou talvez alguém usando um microfone para pregar um evangelho diferente desse, talvez aquele evangelho triunfalista, aquele evangelho que diz: olha, você pode, você consegue, vai dar tudo certo. Você vai olhar e vai dizer: peraí, nem sempre as coisas vão dar certo. O nosso barco, veja só, ele vai ser muitas vezes levado pela correnteza. Alguém diz: o barco onde Jesus está não afunda. Espera aí, quem é que disse que não afunda? Onde é que está isso na Bíblia? Você pode estar no barco, Jesus pode estar com você, e esse barco pode afundar. Mas os dos discípulos não afundaram, mas o do apóstolo Paulo afundou. Deus estava com Paulo, o barco afundou. Acontece, irmãos, que não importa se o barco vai ou não afundar, o que importa é que se ele afundar, Deus vai nos ajudar e vai nos levar para a ilha, vai nos colocar novamente em pé. Então veja, esse é o evangelho. Nós, ainda que passamos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque ele está conosco. Segunda coisa que a gente aprende aqui: há situações que acontecem que a gente chega no limite. Então não é um problema exclusivo seu. Durante 20 anos de ministério, eu também em alguns momentos cheguei no meu limite. Eu também em alguns momentos da minha vida eu cheguei no limite dizendo assim: não dá. Não dá para dar mais um passo. Não há o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço. Eu cheguei sim em momentos assim, mas nem por isso eu desisti. Pastor, o senhor já pensou em desistir? Muitas vezes. Mas por que eu não desisti? Porque todas as vezes que eu pensei em desistir, Deus levantou os meus olhos. Deus me deu um sinal, as mãos dele se moveram e a sua graça me fortaleceu. Então veja, a gente chega no limite. Você, meu irmão, pode estar no seu limite hoje. O que você não pode? Você não pode desistir. Você precisa perseverar. Então veja, e aí a terceira lição que a gente aprende: sempre podemos aguentar um pouco mais.
A gente sempre pode aguentar. Pastor, estou saturado, eu sei. Pastor, olha, eu não estou aguentando mais. Eu sei. O que eu faço, pastor? Clame pela misericórdia de Deus. É a única coisa que eu tenho para te dizer. Clame pela misericórdia de Deus. E Deus, com toda certeza, vai nos ouvir. Amém? Todas as vezes que nós clamarmos, Deus vai nos ouvir. Deus vai dar a porção de graça que você precisa, para você não desistir e vencer mais um dia. Nós estamos nessa grande jornada, e a palavra de Deus nessa manhã está alimentando sua fé e iluminando o seu caminho para você não desistir. Você consegue entender como isso se tornou uma música? E agora é uma música, é uma palavra para nós. A gente precisa cantar isso. A gente precisa orar isso. A gente precisa lembrar que teve um povo que passou por isso, que já passou por onde nós passamos, e que eles venceram. E eles estão nos ensinando com essa palavra a não desistir. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero orar por você. Que essa palavra possa iluminar seus caminhos, sua jornada. Quero orar para você que está no seu limite. Pastor, eu estou no meu limite, estou saturado. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Se você puder, agradeça a Deus. Fale com Ele nessa hora. Faça como o salmista. Talvez o que você precisa é dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Olhe para nós nesse momento, Senhor. Olhe para esse auditório. Sonda o coração de todos nós. Eu oro a Deus para que o Senhor venha com essa palavra firmar os nossos pés. Aqueles que estão passando por um momento angustiante, aqueles que estão passando, ó Deus, por um vale muito difícil. Eu oro por aqueles que estão saturados, que chegaram no limite. Eu oro, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Venha com essa palavra fortalecer a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Não nos deixe, Senhor, desistir. Que nenhum de nós fique pelo meio do caminho. Ainda, Pai, que esteja difícil, segura nas nossas mãos. Segura nas mãos dessa mulher, ó Deus, que passa por um momento difícil no seu casamento. Segura nas mãos desse homem, ó Deus, que atravessa um momento difícil no seu trabalho. Deus, segura nas mãos desse jovem que está sendo pressionado, ó Deus, e levado a se afastar dos teus caminhos. Segura, ó Deus, nessas mãos. Deus, que o Senhor não desista de nenhum de nós. Segura nas nossas mãos e que todos nós recebamos do Senhor graça, ó Deus, força para continuar. Eu oro, ó Deus, venha nesse momento, ó Deus, ouvir o clamor dos teus filhos, e que dos céus o Senhor libere uma palavra que venha realmente, ó Deus, mudar a nossa história. Deus, eu oro agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com essa palavra no seu coração, você vai voltar para sua casa e vai viver uma semana abençoada por Deus. Talvez não livre totalmente dos seus problemas, mas fortalecido para enfrentar todos eles. Portanto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o imensurável, indescritível amor de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família, e que a presença do Espírito Santo, aquele que nos fortalece, aquele que sempre está conosco, esteja também sobre a sua vida, hoje e para todos sempre.
E todos digam amém.